Tilda Toy Abelhinha, a famosa Tilda Bumbibli. Ela é linda demais, não é? Vamos aprender? Olá, oncinhas! Eu sou Bianca Castanheira e sejam bem-vindos ao Ateliê Toca da Onça. Ela faz parte da coleção Tilda Toy. É muito mais que especial, é fofa demais. E encanta com a sua abelhinha mascote. Com certeza irá adoçar o seu cantinho, deixando-o muito mais alegre e aconchegante. Vamos ao passo a passo? Bom, pessoal, para começar, vocês vão precisar pegar um molde. Lá no molde vai ter todo o passo a passo, todas as coisas certinhas. Você vai precisar pegar o risco, fazer um risco num papelzinho mais durinho para facilitar pra gente também na hora de passar o risco para o tecido. Então ele vai ajudar bastante. Então você vai passar todas as partes do corpo. Corpo, cabeça, as asas, tudo certinho no papel pra gente começar. Pra ficar desse jeitinho, ela vai ficar bem fofa. Se você quiser adquirir o projeto virtual ou o nosso kit, entre em contato pelo WhatsApp que vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Então, vamos começar pro passo a passo. Fiz os cortes do tecido aqui pra vocês, pra adiantar pra gente, mas eu vou mostrar pra vocês. Separar aqui, ó. Parte das antenas, a perninha, o bracinho, ó, eu já passei o risco do meu molde. Passei o risco do meu molde no tecido dobrado. E aí eu escolhi a cor que eu queria. Então as asas eu já fiz, as anteninhas eu também já risquei. Aqui estão os braços, as pernas. Aí aqui vai ser a minha abelhinha, que vai ser a mascotinha que fica com ela. Dessa vez eu resolvi fazer ela com uma cor diferente, pra aparecer bastante, então eu vou fazer ela diferentinha. Vou pegar aqui a minha caneta e vou riscar aqui no tecido, ó. Riscar aqui por toda a volta. Risquei. Já vai estar prontinho pra gente costurar também, tecido dobrado, mesmo caso dessas outras partes do corpo, asa, antenas, braços, pernas e o corpo da nossa mascotinha vai ser tudo do mesmo jeito. Costurar seguindo o molde no risquinho, aí depois a gente vai cortar com uma margem de costura, desvirar e encher, tá bom? Mas aí a gente vai mostrar passo a passo direitinho pra vocês. Agora, a cabeça já é diferente, vai ser tipo a cabeça da Tilda Toy. Então, eu já cortei 4 vezes, 2 vezes cada espelhado, tá bom? É importante a gente cortar espelhado, porque senão não vai dar certo. Então, eu peguei aqui o meu molde, eu vou pegar, né? Eu vou riscar, eu já cortei ele com margem, todos os nossos moldes estão com margem. Vou pegar aqui, vou riscar o meu tecido toda a volta. Toda a volta, risquei. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o outro que eu tava aqui, olha, espelhado neste outro lado e vou riscar toda a volta também. Aí, a cabeça, por enquanto, a gente vai reservar. As outras partes a gente vai costurar primeiro. Esse daqui é o corpo. O corpinho vai ser a mesma coisa, mesmo sistema. Vou pegar o molde do corpo, posicionar aqui, riscar ele toda a volta. E aí, a gente vai encher, costurar seguindo as aberturas. E aqui, essa parte aqui também, ela é bem diferente. Ela vai ser o rosto mesmo da nossa abelhinha. E o rosto, eu vou mostrar agora pra vocês como que a gente vai fazer pra passar ele desse jeitinho no papel. Tá vendo? Ele ficou bem coladinho. Eu vou mostrar agora pra vocês como que faz. Pra começar, a gente vai pegar aqui o molde do rosto e a gente vai separar também o tecido que a gente vai querer pro tom de pele
da nossa abelhinha. Ela é mais assim, nesse tom mesmo, mais escurinha. A gente vai pegar também o papel termocolante. Olha, ele tem de um lado uma colinha e do outro ele é tipo um papel, que foi aonde eu risquei o meu molde. Essa parte que tem a cola vai ser a parte que eu vou pegar, vou posicionar o meu tecido. Sempre a gente corta pulo da onça, sempre a gente corta sobrando, não precisa cortar no formato, corta só o tamanho suficiente para caber o molde de tecido. Aí a gente faz o risco no papel termocolante, lembrando da parte áspera que vai ficar em contato com o tecido. E a gente agora vai vir com o ferro e a gente vai passar esse papel sobre o tecido. Aí eu vou passar os dois lados do rosto espelhado, um para um lado, outro para o outro. E aí a gente volta, eu volto para mostrar para vocês os próximos passos. Pessoal, agora com a parte do rosto colada, a gente vai dar continuidade desse jeitinho. Eu já separei todas aquelas partes que eu havia falado no começo do vídeo, que é o corpo da abelhinha, da mascotinha dela, pernas, braços e as asas e a antena. A gente já deixou aqui dobrado, riscado, e a gente só vai costurar respeitando as aberturas, lembrando também do retrocesso no começo e no final de cada costura, tá bom? Agora, a cabeça a gente vai reservar por enquanto. A gente vai fazer aquilo lá primeiro e depois a gente vai retornar para fazer ela. Para vocês entenderem, a cabeça dela é isso daqui, certo? Esse daqui é o rosto que eu tava falando, que é o que tá com o termocolante, o papel termocolante. E essa parte aqui vai ser essa parte laranja que eu tô fazendo, vai ser a cabeça dela mesmo, tá bom? Então, agora, essa parte que a gente fez do rosto, o que a gente vai fazer de diferente, que a gente já pode adiantar e deixar reservada com a cabeça, pra gente fazer a produção da cabeça mais tarde, é o seguinte: a gente vai cortar aqui, seguindo o molde, certinho no risco. A gente vai pegar aqui e vamos cortar, sem segredo. Aí aqui nessa parte da emenda, deixa eu tirar isso daqui. Essa parte aqui que vai ser a emenda do rostinho dela, bem a emenda, eu gosto de deixar uma margenzinha um pouco maior de costura, que é isso daqui, eu deixo uma margem pra ficar melhor, tá? Pra dar certinho o tamanho. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, podemos cortar já o outro lado. E aí a gente vai deixar reservado aqui pra gente trabalhar com o rosto mais tarde. Vamos pra parte da costura? Agora estamos com as peças já costuradas e agora a gente vai pegar e vamos cortar. Aí a gente vai cortar todas as peças. E aí nós vamos dar alguns piques nas curvas. Deixe nos comentários as peças Tilda que você gostaria de aprender no canal. E compartilhe com suas amigas que amam os projetinhos Tilda.
Bom, pessoal, já está tudo cortado e com os piques. Agora o braço vai ser diferente, vocês vão costurar toda a volta. Eu prefiro, né, fazer a Tilda Toy desse jeito, que eu acho que fica com um acabamento bem mais bonito na peça. Então eu costurei a volta toda e depois eu vim aqui com um abridor de casas e abri um espacinho, que é nele que a gente vai desvirar e encher depois, tá bom? Lembrando, pessoal, do nosso pulo da onça, é importantíssimo vocês deixarem o bracinho espelhado quando for abrir, tá? Então, vai fazer a abertura do jeitinho que eu ensinei com o abridor de casas, vocês vão precisar deixar o dedão dela com outro dedãozinho, tá bom? Bom, pessoal, a cabeça vai ser um pouquinho diferente. Vou tirar o alfinete aqui. Olha, um dos lados, que foi o que a gente cortou também, o rostinho, a gente agora vai pegar, a gente passou, né, o papel termocolante. A gente vai pegar e tentar abrir ele como se fosse descolar, como se fosse um adesivo. Aí, a gente vai soltar, ó, separar essas duas partes, a cola do papel. Essa parte aqui, ele fica com a colinha pra gente posicionar no tecido. Então, olha como que vai. A gente vai tirando aqui. Aí, esse papelzinho que a gente pode descartar. E agora, a gente vai pegar aqui e vamos posicionar. Ó, a gente pode... Pulo da onça é a gente olhar os dois certinho, pra não ficar um maior que o outro, um mais pra cima que o outro. Ficar igualzinho, vai ficar bem legal. Olha, vai ficar desse jeito, a gente vai colar os dois. E aí, a gente vai pegar o ferro, vamos passar ele quentinho aqui de novo pra essa cola grudar no nosso tecido e ficar certinha, tá bom? E depois, a gente vai fazer uma costura. Primeiro, a gente vai juntar certinho este com este, os dois lados. Pulo da onça é a gente prestar atenção aqui nas pontas. Então, aqui tem que bater certinho, aqui também tem que bater certinho e o final, tá bom? Vamos prestar atenção nisso. Após feito isso, aí sim a gente vai fazer um pé de máquina já para grudar essas duas partes, tá bom? A gente vai fazer também um pé de máquina já para fechar este meio da parte de trás da cabeça, tá bom? Pessoal, costuras feitas, tá? Costuramos aqui e aqui. Olha, vai ficar desse jeito. Olha que bonitinha, já dá pra imaginar como que vai ficar. Parte da frente, parte de trás. A parte de trás, por enquanto, a gente vai reservar. A parte da frente, o pulo da onça, gente, é isso aqui, ó. Vocês deixarem uma margem de costura também, tá? Porque depois, se vocês não deixarem margem de costura, com o tempo ele pode abrir aqui no meio e não é legal, tá bom? Então, agora a gente vai fazer a parte do caseado, ponto caseado em toda a volta. Se você quiser fazer o ponto caseado aí à mão, pode fazer também. Eu vou fazer a máquina mesmo, igual essa daqui, olha que legal que fica. Ele é tipo uma casinha. Ele fica como uma casinha, assim, no nosso trabalho. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui por toda a volta, lembrando do retrocesso no começo e no final, tá bom? O pulo da onça aqui é interessante na hora que a gente for fazer o ponto caseado, abrir essa costura, tá? Então, a gente vai fazer... Deixa eu ver se foca... Aí. A gente vai fazer o ponto caseado com essa partezinha aqui aberta, tá bom? Pra não ficar grosso nem de um lado nem do outro. Então, ó, a gente vai começar aqui, posicionar.
lembrando do retrocesso. É legal a gente vir com a agulha e pegar um lado para fora, o outro para dentro. A agulha, ela vai afundar bem aqui, na parte laranjinha, no meio entre os dois. E aí ela vai fazer o caseado, ó, na vala. Bom, pessoal, caseado feito, costura do meio também tá ok. Agora a gente vai fechar a cabeça. O pulo da onça é a gente juntar direito com direito e aqui, ó, costura com costura certinho, tá? Se a costura andar, não fica com um acabamento tão legal. Vamos juntar aqui certinho e a parte daqui de baixo também certinho. Vamos colocar alfinete e costurar toda a volta, deixando a abertura aqui no pescoço. Depois, eles vão fazer, a cabeça vai fazer parte dessa turminha aqui, que a gente vai desvirar e encher. O pulo da onça também é vocês abrirem a costura aqui nessa parte também. Então, ó, abre aqui e abre do outro lado e junta certinho, costura com costura. Então, vamos lá. Agora, eu vou encher a parte das pernas e o corpo, porque eu particularmente gosto de dobrar ele aqui, depois de cheio, né? Vou dobrar aqui, eu vou encaixar cheio também as perninhas aqui e eu já vou fazer uma costura na máquina. Que aí essa parte do corpinho já vai ficar presa e a gente não vai precisar fazer aquele ponto invisível. Se você quiser também, você pode fazer. Aí você vai encher os dois e vai pregar a mão. Pessoal, pulo da onça aqui vai facilitar muito se a gente prender com um pontinho alinhavo a perna antes de ir para a máquina, que aí a gente não vai correr o risco de não pegar a parte de trás e a da frente, pode ser que escorregue. Então, assim, é muito importante fazer aqui um alinhavo para segurar bem, que aí a gente ganha tempo depois. Pessoal, com o corpinho cheio, agora a gente vai deixar ele aqui reservado e a gente vai encher todas as outras peças, tá bom? Incluindo a mascotinha dela, a abelhinha, tá?
pessoal, com todas as peças cheias, a gente vai deixar só a parte da asa da mascotinha sem encher, pra ficar assim com esse efeito, tá? Então, a gente encheu, eu já fechei as aberturas também com pontos invisíveis, então vocês também já podem estar adiantando essa parte aí em casa. E agora a gente vai posicionar, ó, a gente pode posicionar tanto as asas, já aonde a gente vai fazer a costura, as asas, a gente vai posicionar aqui os braços, ó, aqui assim no corpo, coloca um alfinete para segurar, podemos colocar a cabeça também já, pra cabeça a gente coloca aqui assim os alfinetinhos pra prender aqui assim em volta. Aí conforme, aí a gente vai fazer o ponto invisível. Se você nunca fez o ponto invisível, não sabe fazer, acesse aqui em cima, eu vou deixar no cards aqui em cima de informação, o nosso último vídeo, que foi da corujinha, que a gente ensinou pra fazer, pra enfeitar pro Natal. Eu ensinei bem detalhado, certinho, como que a gente faz o ponto invisível. Então acesse aqui em cima no cards, tá? E depois também, vocês já podem colocar, posicionar aqui a antena, a anteninha, pode colocar um alfinete também, e as asas dela também, vai ficar aqui, dentro aqui. Então, depois que a gente posicionar tudo, a gente pode prender com pontos invisíveis. Você vai prender aqui a parte do braço, só a pontinha, não precisa prender aqui essa parte da lateral não, só aqui em cima, na pontinha, nessa parte aqui. Vocês podem prender já as asinhas daqui da mascotinha também, sempre prendendo só mais assim a pontinha mesmo. E a cabeça, a gente vai fazer um ponto invisível no contorno todo da cabeça, o suficiente para ela ficar bem firme, para ela não ficar chacoalhando tanto quando a gente mexer, tá bom? Meninas, olha que coisinha mais fofa, já tô ficando apaixonada. Eu já prendi aqui tudo, a asinha também com pontos invisíveis. Agora eu vou prender com pontos invisíveis também em volta da antena, a mesma coisa que a gente fez com a cabeça, tá bom? E aqui eu coloquei uns alfinetes prendendo a mãozinha dela, segurando a mascotinha dela aqui, tá? E eu vou dar uns pontinhos também pra prender ele no corpinho dela e na mãozinha. Vamos lá? Bom, oncinhas, agora a gente vai fazer a maquiagem. Ela tá prontinha, nossa abelhinha. Eu já posicionei aqui também alfinete pra gente saber mais ou menos aonde que vai fazer os pinguinhos. Eu vou começar passando blush aqui nela, com movimentos circulares.
Alguns momentos depois... E combinou certinho com o meu alfineteiro, que eu fiz meio que de colmeia, ficou bem legal. Achei que ficaram lindas. Se vocês quiserem aprender também o alfineteiro, eu me inspirei nesse livro aqui, da Tilda. Se vocês quiserem aprender, deixa aqui nos comentários, que aí a gente vai trazer o conteúdo para vocês. E hoje você aprendeu essa fofura que é a Tilda Bumbibli. Agora é só fazer para você e para presentear as amigas. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like para nos ajudar com a divulgação do canal. E se você é novo, seja bem-vindo ao canal do Ateliê Toca da Onça. Já se inscreva e ative o sininho para você receber os nossos vídeos e as nossas notificações. Lembrando que se você quiser adquirir o kit ou o projeto da nossa Tildinha, ele vai estar à venda no nosso WhatsApp, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Nós também temos um grupo fechado no Face, que a gente compartilha ideias, moldes e muito mais. Se você quiser participar, fica o convite, vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo também. Marque aquela sua amiga que também gosta de Tilda e essas coisas, porque o nosso canal é recheado dessas lindezas. E eu espero vocês para o próximo vídeo. Até breve!